Entendendo o tema do culto de hoje, a visão do culto de hoje, Deus me deu uma revelação desta palavra, que acredito que não tem muita novidade nela, porque já é tão conhecida de todos os senhores, mas eu glorifiquei a Ele por alguma coisa que acabei escrevendo aqui, e serviu de lição para a minha vida, e eu gostaria de compartilhar com os amados. A vida de Uzias inicia-se aos 16 anos, uma mudança radical. Ele ainda é um adolescente, mas está sendo forçado. O texto vai dizer que eles vão buscá-lo, vai tomá-lo. Ele, com 16 anos de idade, como todo adolescente nessa idade, talvez ele deva ter relutado por ter visto o que acontecera com o seu pai. O seu pai assumiu o trono aos 25 anos, reinou por 29 anos, e a Bíblia diz que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, porém, não com o coração inteiro. Ele fez o que era reto, tanto que o texto aqui define que ele também fez o que era reto conforme o seu pai, mas não fez com o coração inteiro. Faltou um pedaço, faltou alguma coisa. Este homem toma um rumo em que ele se envolve na idolatria, na imoralidade, e até trazendo um desconforto aos sacerdotes que atuavam na época, profetas, porque ele vai se envolver naquelas questões que envolvem as ações espirituais do seu tempo. Então, quando ele é destituído do seu trono, eles buscam a Uzias, com 16 anos de idade, o toma e o faz rei no lugar do seu pai. Mas o menino vai fazer o que é reto, conforme o pai fez. Então ele aproveitou, ele passou por uma peneira, e o que foi bom ele segurou, o que não serviu ele deixou ir embora. Mas ele tomou uma atitude muito interessante. Diz o versículo de número 5 que ele deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias. E Zacarias não era um qualquer, ele era entendido nas visões de Deus. Então ele observou as pessoas que estavam ao seu lado e fez uma sábia escolha. Então, ao ao tomar essa decisão, ele já vai nos ensinar uma lição aqui esta noite. Deus sempre vai colocar alguém ao nosso lado, sempre terá alguém ao nosso lado. Esse menino com 16 anos de idade, provavelmente perdido, sem saber o que fazer diante da dimensão da responsabilidade que tinha, ele descobre, ele entende que Deus tem sempre alguém para colocar ao seu lado. Foi assim com Elias, e Elias tinha Eliseu. Foi assim com Moisés, Moisés tinha Josué, e é assim com cada um de nós que estamos envolvidos no ministério. Deus sempre vai colocar alguém ao nosso lado. E aqui Deus coloca ao lado de Uzias alguém nada mais, nada menos do que um entendido nas visões de Deus. Ele descobre que isolado, que sozinho, ele vai ser facilmente derrotado. Sozinho ele não vai chegar a lugar nenhum. Então ele não chamou para si a condição de dizer: eu sou o líder, eu agora sou o rei, eu agora sou o chefe, eu agora mando. Ele teve a humildade de escolher alguém para estar ao seu lado, para lhe aconselhar e lhe ajudar. E Deus, como tem o controle absoluto de tudo, coloca ao seu lado alguém que era entendido nas visões de Deus, alguém que tinha esta competência. E ele vai então nos ensinar de que sozinhos, isolados, seremos facilmente derrotados.
A Bíblia diz que é melhor ser dois do que ser um. Se um cai, o outro levanta. Se um tem frio, o outro aquece. Talvez ele tenha se lembrado da história de Eva, quem sabe, não é? Que quando ela se isolou do marido, ela foi facilmente uma presa de Satanás. E ela acabou cometendo um deslize, um fracasso, porque estava sozinha, isolada. Então ele entende que sozinho não chegaria a lugar nenhum. Ele consegue trazer ao seu lado alguém que vai poder ajudá-lo, que vai lhe dar conselhos, alguém entendido nas visões de Deus. Ouvir conselhos vai fazer com que haja prosperidade. E a Bíblia diz que enquanto ele buscou ao Senhor e ouviu os conselhos de Zacarias, e Deus o fez prosperar. Aleluia. O texto fica bem evidente. Deus o fez prosperar. Chama a atenção o tempo que esse menino governa. Ele quebra muitas regras. Foram pouquíssimos os que atingiram a quantidade de décadas reinando. Esse menino reinou por 55 anos. E o texto define: enquanto ele buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar. Prosperou de que forma? Nem sempre a prosperidade é a riqueza. Nem sempre a prosperidade é juntar tesouros, é ajuntar riquezas. Tem a prosperidade de amigos, tem a prosperidade de conselheiros, tem a prosperidade emocional, quando as pessoas que cercadas de alguns e com muitos valores, com muitos recursos, mas não tem paz, não tem alegria, não tem felicidade, não consegue dormir. Então a prosperidade não se resume só a finanças, ela também pode estar ligada a tudo aquilo que envolve a nossa felicidade completa. Mas o texto vai definir que este menino, ou este moço, enquanto ele buscou ao Senhor e ouviu conselhos, Deus o fez prosperar. Por exemplo, ele guerreou muito e ganhou muitas batalhas. Então ele nos ensinou que enquanto se busca Deus e ouve conselhos, tem-se grandes conquistas. Enquanto se busca o Senhor e ouve conselhos, é possível grandes conquistas. Muitos de nós se frustram porque não alcançam o seu objetivo, o seu alvo, porque enquanto guerreia, acha que é a força do braço, acha que é a força do bolso, acha que é a força da cultura, acha que é a força do nome que tem, da posição que tem. Mas enquanto guerreia, buscando ao Senhor, é possível conquistar grandes conquistas para a glória do nome dele. Outra prosperidade dele: edificou torres em Jerusalém, mas também torres no deserto. E para que serviam essas torres? Para que alguém lá de cima pudesse ter uma visão completa do que acontecia aqui embaixo. Quem busca o Senhor e ouve sábios conselhos, sempre está vendo as coisas de cima para baixo, sempre tem alguma coisa vindo de cima. Quem olha de cima tem uma visão mais ampla. Quem olha da torre consegue ver um pouco mais longe. E quem busca o Senhor e ouve conselhos, edifica torres na cidade, mas no deserto, porque sabe que o perigo pode vir de todos os lados. É um obreiro atento, é um crente atento, porque ele sempre está observando quem está vindo ao seu encontro. Mas ele também cavou poços, e era a única fonte de se ter água naquele tempo. Não existiam água em encanadas. Ele cavou poços. Ele não ficou dependendo de ninguém. Ele não comprou. Ele mandou furar. Ele tinha o dele. Ele sabia que precisava.
e o texto diz que pelo tamanho do exército que envolvia os animais juntos, ele precisava de muita água. Então ele não dependia de ninguém, ele tinha o seu próprio poço, a sua própria fonte de energia para o seu exército. Quem busca o Senhor e ouve conselhos, também não fica dependendo de homens. Ele depende do seu esforço, mas sempre vai ter uma fonte de água jorrando para saciar a sua sede e daqueles que estão ao seu redor. Ele tinha um grande exército, prosperou também com um grande exército. E o texto vai definir que ele tinha 307.500 soldados peritos. 307.500. Dentre estes, ele separou 2.600 e fez líderes. Então era sábio, sabia formar liderança. E dentro desses 2.600, ele separou Ananias, ou Hananias, e fez dele o líder de todos. Era alguém que delegava, era alguém que confiava, era alguém que sabia que podia contar com o exército que estava ao seu lado. A maior dificuldade de quem lidera é saber quem está ao seu lado, é saber em quem confiar. Mas aquele que busca o Senhor e ouve sábios conselhos, sempre vai ter ao seu lado um grupo de liderados fiéis, um grupo de liderados capazes, que vai com ele à batalha, à guerra, e dentre esses, os seus líderes, ele sempre vai ter alguém que vai ajudá-lo a comandar. Mas não foi só nisso. A Bíblia também diz que ele preparou escudos que servia de proteção. Não existia uma fábrica de escudo. Olha, me manda 3.000 escudos, até daqui 15 dias eu quero receber aqui pela transportadora. Não tinha isso nessa época. Mas para cada soldado seu ele fez um escudo. Ele deu escudo para cada um, o escudo servia de proteção. Ele sabia que os seus liderados, que os seus soldados que iam à guerra, teriam que ser protegidos. Ele não simplesmente lançou e disse: se virem, se virem. Ele deu escudo para cada um deles e disse: se protejam, eu quero que voltem vivos dessa batalha. Não foi só o escudo, o texto também diz que ele fez lanças, e as lanças serviam para o ataque. Então os soldados tanto se protegiam, como também atacavam. Fez capacetes, fez arcos. Mas o que mais me chamou a atenção é que o texto diz assim, que ele tinha até fundas que atiravam pedras, ou seja, até estilingues que a garotada tem. Então ele tinha todo tipo de arma, diz o texto. O que era possível no seu tempo ele armar os seus soldados, ele armou. O que era possível ele construir, ele construiu. O que era possível fazer, ele fez. Mas ele não desprezou os estilingues, as armas pequenas, aquelas que poderiam fazer a diferença numa hora em que fosse necessário. Então aquele que busca o Senhor e ouve sábios conselhos, tem grandes líderes ao seu lado, sim, mas também não despreza as armas pequenas. E essas armas pequenas estão sempre espalhadas entre nós. Tem arma pequenininha, com estilinguinho na mão, que na madrugada ele vai usar a sua arma. Ninguém vê ele com uma arma poderosa na mão durante o dia. Ninguém vê ele na linha de frente, mas ele está com a sua fundazinha, com o seu estilinguezinho, aguardando a oportunidade de atacar. E quando menos se espera, de lá que vem a vitória. Haja visto o exemplo de Davi. Quando todos esperavam o gigante cair com uma arma grande e poderosa, era uma pequena pedra, uma pequena funda, que vai dar uma grande vitória àquele povo. Ele não desprezou as coisas pequenas. Ele soube usar as grandes, mas soube usar as pequenas também. Eu vim pelo caminho conversando e a minha cabeça fervendo e imaginando o que pregaste a noite dia. E Deus me falou ao coração que deveria dizer ao pastor Sutila, aos seus liderados,
aos que estão assumindo esse desafio aqui em Mandaguari, de que Deus está de fato entregando nas mãos um grande desafio, uma grande batalha, uma grande guerra para ser conquistada, mas Deus está dando condições que, se souberem cavarem poços, se souberem fazer torres, se souberem armar esses soldados com as armas mais poderosas, mas desde as mais pequenas também, vai prosperar todos os dias para a glória do nome do Senhor. O texto é bem claro e define: enquanto se deu a buscar ao Senhor, prosperou. Amém? Queridos, por gentileza, que ele está em pé. Me foi franqueado a honra de orar por vocês, e eu quero orar nesse instante. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Deus está dando a muitos líderes nos últimos dias a oportunidade de substituir, de desempenhar, de dar sequência. Mas a gente vai precisar de ter alguém do lado, vai ter que ter conselheiro. Que Deus nos dê graça para saber escolher esses conselheiros. Encontraram em Zacarias pelo meio do caminho. Zacarias que ainda tem visões de Deus, Zacarias que ainda sabe o que vem de cima, Zacarias que ainda recebe de lá para chegar e dizer: esse é o caminho, esse é o caminho, esse é o caminho. Mas sejamos também humildes para saber ouvir os conselhos, porque enquanto nós buscarmos ao Senhor e ouvirmos sábios conselhos, Deus vai fazer a Assembleia de Deus prosperar. Enquanto nós formos humildes para ouvir conselhos e buscar ao Senhor, a Assembleia de Deus vai prosperar. A igreja que Deus confiou a nós vai prosperar. Essa igreja em Mandaguari vai prosperar. O trabalho que Deus lhe deu vai prosperar. O nosso ministério vai prosperar. Então busquemos ao Senhor e ouçamos sábios conselhos. Aleluia. Buscar ao Senhor pode se buscar de muitas formas, mas esta noite nós vamos buscar orando. E eu quero então que você feche os seus olhos. Aleluia. Feche os seus olhos, curve a sua fronte. Orabacando, oremassuri, me queimandere baixai. Aleluia. Orabacando, oremassuri, me queimandere baixai. Aleluia. Aleluia. Isso me quebra, senhor presidente. Aleluia. Pastor Robson está aqui ao lado. Se eu vou me ajoelhar e quero que essa igreja ore por mim. Aleluia. Onde estão em Zacarias, para levantar as mãos e estender as mãos em direção ao seu líder. A maior necessidade que a gente tem, que ora, é de Zacarias. É de Zacarias que vem não para trazer as dificuldades, que não vem para falar do companheiro que não está bem, mas que vem para dar sábios conselhos, para ajudar, para orar, para ajudar a levantar as mãos. Todo esse ministério está orando por ti, pastor. Querido Deus e poderoso Pai que está nos céus, no nome de Jesus, teu amado Filho, eu quero te glorificar pela oportunidade que tenho esta noite, pela honra que o Senhor me dá de poder ser uma voz profética